Certo, então. Finalizadas as minhas conclusões a respeito da live no canal Desenvolvimento Alfa do Caio Herrero, que eu não pude fazer por conta da minha conexão que falhou, eu finalmente posso continuar a série, a qual vocês estão acompanhando nesse exato momento. E nesse episódio, tenho que explicar para vocês como os seres de luz deixam os homens em geral pobres. E como em especial hoje em dia, principalmente para a geração Z, a coisa está se agravando. Bom, primeiro eu vou entrar aqui bem rapidamente na questão que o Tricel e o Yanni Kirigaya já exploraram muito bem nos vídeos deles, tá? Eu não sei se o Tricel ainda tem a página dele na Megatron TV, mas ele tinha vários vídeos explicando como namoradinhas e ficar saindo para balada, para pegação, destroem o seu patrimônio. Se eu conseguir achar esses vídeos, eu vou deixar eles aqui na descrição, inclusive um aviso para vocês, leiam sempre a descrição dos meus vídeos, porque eu não gosto muito de deixar em comentário fixado, porque eu gosto de deixar o espaço do comentário fixado para alguma reflexão que algum inscrito trouxe, porque a comunidade aqui é muito rica, né? Tem muita gente realmente que chega a conclusões incríveis, e eu gosto de deixar esse espaço para alguma conclusão brilhante que sempre tem nos comentários. Afinal, a descrição do vídeo está aí para um propósito, né? O nome já diz para que ela serve. E embora eu saiba que muito poucos de vocês acompanham, eu gosto de deixar claro, leiam a descrição sempre. Mas voltando ao caso, né? O Tricel, eu lembro que na época que ele produzia vídeos para aqui para o YouTube mesmo, depois ele migrou para Megatron TV, ele tinha chegado a conclusões em cálculos lá, já que era a área dele, né? A área financeira, ele chegou assim a cálculos muito bons a respeito de como no Brasil e no mundo, né? Claro, chegando a essa conclusão, obviamente, usando referências de pensadores da sigla na gringa e outros materiais de referência. Ele concluiu que no mundo 80% da riqueza é produzida por homens, mas 80% é gasta por seres de luz. Deixa eu repetir numa frase reformulada para vocês entenderem. 80% de toda a renda do mundo é produzida por homens, tá? Mas 80% dos gastos do mundo são feitos pelos seres de luz. E assim, olhando para o micro, e como eu sempre digo no meu canal, o micro repete o macro, tá? A gente consegue chegar a essa conclusão muito facilmente. Olha, um homem, mesmo não estando solteiro, mesmo sendo casado, quanto ele gasta consigo mesmo e quanto ele gasta com os seres de luz da sua vida, ou mesmo os que ele tem intenção de pegar, né, que não estão na sua vida ainda. Por exemplo, veja um homem casado, quanta grana ele gasta consigo mesmo e quanta grana é da esposa. O Raccoon ele tem vários vídeos a respeito disso, eu vou ver se eu acho uns interessantes aqui, ponho na descrição também como referência, e ele explica, né, aquela coisa clássica que todo mundo sabe, o dinheiro do ser de luz é do ser de luz, o dinheiro do homem é da família. E assim, tem vários outros vídeos também, ou pelo menos tinham, não sei se ainda estão na página do Tricel, ou se é que essa página dele não caiu, ou foi retirada do ar por ele mesmo. Tinha vários vídeos dele explicando e fazendo cálculos de como, assim, o mínimo que você teria que gastar para ter uma namoradinha, sendo você um jovem, adolescente mesmo, que eram muitos dos que seguiam ele, já que ele gostava muito de games, etc. Mas um jovem adolescente sem emprego, morando com os pais ainda, teria que gastar um mínimo de R$800 por mês, cara, para ter uma namoradinha e uma vida social razoável para manter ela interessada durante o relacionamento, tá ligado? E isso lá para 2018, 2019 no máximo. No máximo eu digo voltando no máximo de tempo, né? Hoje em dia o negócio deve estar ainda pior. E assim, ele também explicava várias outras coisas de como ativos que, na verdade, muitos acreditam que são ativos econômicos, mas são passivos, como carro e casa própria, destroem a renda do homem, cara, principalmente um homem que é solteiro. Até porque o homem casado ele já morreu financeiramente, né, convenhamos. E para isso a gente tem também o vídeo do Yanni Kirigaya, como a libido te empobrece. Pô, libido seria no mínimo ridículo. Um vídeo espetacular aqui também que vai estar na descrição. Mas assim, essa é só a ponta do iceberg, nem é onde eu queria entrar realmente. Eu acho que é até senso comum, né, que usar o seu dinheiro voluntariamente para ficar mais atraente para seres de luz e para pegação e para ir para baladinha para pegar mulher é uma péssima prática que a médio prazo não só vai destruir sua saúde, a sua sanidade, a sua autoestima, como também a sua
carteira, não é isso? Isso é bem óbvio, eu acho que todos vocês já sabem ou deveriam saber. Mas o que é o cerne da questão nisso aí é saber realmente que 80% do dinheiro do mundo, principalmente aqui no Brasil, tá? É porque aqui no Brasil a carga de impostos é ridiculamente alta e tem uma diferenciação maior entre produção de renda e taxas. Veja só. No mundo, a regra segue essa também, uma regra de Pareto, né? Onde os homens produzem 80% e os seres de luz gastam 80%. Isso bate diretamente também com aquela regra natural de que os homens produzem 3 vezes mais do que consomem, enquanto os seres de luz consomem 3 vezes mais do que gastam. Isso a gente observa no nosso dia a dia, né? Os próprios censos comprovam que as maiores detentoras de dívidas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Ocidente em geral, são elas. Mas trazendo mais para o nosso cosmos aqui, que é do Brasil, a gente está observando o seguinte: o nosso país já tem um histórico de muita irresponsabilidade financeira e muito hedonismo financeiro também, né? É bem clássico, assim, dinheiro na mão é vendaval. Tu pega a grana, tu gasta a grana, principalmente ali até a classe média. A classe média, vamos por assim, né? A classe média alta já tem mais uma conexão com o dinheiro, uma ideia melhor de como lidar com o dinheiro. Mas da classe média alta para cima, estão aí, eu diria, uns 10% da população brasileira, no máximo 15%, sendo bem otimista. Ou seja, bem minoria, né? Minoria da minoria. Isso contando como renda familiar, tá? Não como renda per capita, porque se for por renda per capita é menor ainda. Então o que é que a gente percebe? Já temos essa cultura manginística de chamar ser de luz de patroa, né? Então já tem umas boas décadas que as finanças da casa já são geridas pelos seres de luz. Só você ver aí a sua história enquanto filho de família, né? Você pode olhar aí para o passado ou mesmo para o presente, dependendo da sua idade, de como é a sua mãe que controla as finanças da casa. E isso é regra muito antes da década de 60, tá? No geral, era a mãe mesmo, a matriarca, que configurava as regras financeiras da casa. O homem, ele é basicamente só o trabalhador, é só que trazia o pão, tá? Isso é no mundo inteiro, meu parceiro. Isso não é só no Brasil, isso não é só no Ocidente. Lá na Ásia também é muito ridículo isso. No Japão mesmo, homens chegam a literalmente morrer de tanto trabalhar, enquanto as donas de casa, elas gastam o dinheiro do marido da maneira que elas bem entendem. Inclusive, eu até conversei com o Yanni Kirigai a respeito disso na live que eu fiz com ele, que está lá nas plataformas alternativas, onde você pode achar o link para ela aqui no YouTube também, mas ela está privada para evitar confusões, não é mesmo? Então o link para ela você acha nas plataformas alternativas, cujos links estão na descrição. Daí tem um fenômeno bem interessante, interessante eufemismo, né? É bem maligno mesmo, que acontece com os homens, que eles morrerem literalmente de estafados, cara. Eles ficam estafados de trabalho, né? Cheios de estresse, literalmente exaustos, e morrem no metrô. Enquanto os seres de luz gerem as finanças de uma forma tão maquiavélica dentro de casa, que costumam tirar uma pequena parte do salário para dar ao homem como mesada, para ele gastar consigo, entendeu? Uma espécie de sigla, né, do Japão, a sigla Megatron. Então, assim, isso é regra em todo mundo, tá? Esse negócio de chamar a mãe de patroa, a esposa de patroa, ter medo da esposa, e enfim. É uma coisa muito bem explorada lá naquela série Todo Mundo Odeia o Chris e outras séries de sitcoms e séries familiares, né? Como Eu, a Patroa e as Crianças, aquela série Arnold também. Enfim, desde essas séries aí mais antigas, década de 80, década de 90 e começo dos 2000, a gente já consegue ver que não é só no Brasil esse medo masculino com as mães e esposas dentro de casa, sabe? E como elas gerem com mãos de ferro as finanças, deixando uma pequena parte para o homem. Então, assim, no Brasil o negócio é um pouco mais escrachado, mas isso ocorre em todo mundo, velho, desde a Europa até os Estados Unidos. Então, não tem lugar bom para se casar, entendeu? A regra é a misandria, a regra é o genocentrismo em tudo quanto é relacionamento, pré-marital ou não. Então, assim, a gente sabe, é regra também que os seres de luz são bem mais responsáveis financeiramente, tá? Dinheiro centrado na mão delas está destruindo o mundo, absolutamente destruindo o mundo, deixando todo mundo mais pobre, principalmente os homens, é claro, porque, enfim, os seres de luz eles têm muito mais com o que gastar, né? Maquiagem, adereços, roupas e várias outras frivolidades que os homens não precisam, não tem necessidade e mesmo não tem mercado para eles, né? Maquiagem para homem pode surgir no futuro, mas agora, meu Deus do céu, seria risível. Eu acredito que surge assim maquiagem para homem no futuro pelo mesmo motivo que eu expliquei da minha série da feminilização sociocultural e castração do masculino, né?
né? A intenção é androgenizar todo mundo, transformar o homem em ser de luz e o ser de luz ficar cada vez mais masculinizado. É basicamente destruir a diferença de gênero. Então não me surpreende se os homens começarem a emular cada vez mais o comportamento feminino em tudo. Mas assim, os seres de luz têm muito mais mercado, tá? E é óbvio, os censos, próprio IBGE, se você for pesquisar, comprovam que os gastos são muito mais centrados nelas, tá? É só vocês verem as propagandas e os marketings aí. É só mulher em tudo quanto é lugar. Cosméticos e etc. Viagens e todos esses entretenimentos aí, quem mais usam são elas, não se engane. É tudo com dinheiro do papai, é tudo dinheiro do maridinho, enfim, porque, como eu disse, né, elas só produzem 20%, mas gastam 80%. Então é aquela regra crassa, que é o seguinte: transição de renda, né? Os homens produzem e trocam por sexo e companhia. E ainda se recusam a acreditar que tudo nesse mundo é por elas, se recusam a acreditar na teoria da conspiração girofascista, cara. Ainda se recusam a acreditar, tá? Mas eu não me incomodo muito com isso, porque a verdade logo estará aos olhos de todos, né? A profecia será cumprida, marque minhas palavras. Daí assim, o negócio vai piorando depois que a gente passa ali do American Way of Life, aquela coisa dos anos 70, 80, né? Vai chegando na década de 90, vai chegando na década de 2000, o mundo ele vai começando a passar por umas crises cada vez mais curtas em período de tempo, né? A gente teve 2008 ali, a gente teve 2000, né? Começando já o século bem, e o milênio bem também, né, com o grande bug dos bancos e etc., os softwares dos bancos. Depois a gente teve 2008, onde não tinha problema basicamente nenhum, velho. Do nada foi uma crise mundial. Daí a gente teve a crise lá de 2013 a 2015, né, aquela recessão, principalmente aqui no Brasil. E atualmente a gente está tendo as atualidades, né, a pandemia, ou fraudemia, e o conflito. E daqui para frente só piora. A gente está vendo que o tempo entre essas crises vai diminuindo e é cada vez mais bobo a justificativa, né? Terror, basicamente. E por isso que a gente está percebendo que as gerações que nasceram pós década de 80, meu irmão, estão ferradas, estão absolutamente ferradas. A geração Z está mais ferrada do que nunca. Porque o ginocentrismo, ele é enorme e ele está aumentando muito. A gente está percebendo aí que no começo das áreas, no começo da vida profissional, a gente tende a fluir a área de serviço, né, a área de atendimento e tudo mais. E é necessário também muita especialização, né, muito estudo. E cada vez mais, né, porque a mão de obra está ficando cada vez mais técnica e especializada, né? Antes, quem fazia faculdade era rei. Hoje em dia, você é obrigado a fazer faculdade para conseguir um emprego que possa te sustentar, né? Você ganhar ali mais de R$1.500, R$2.000 por mês atualmente, com as regras da inflação. Logo vão surgir aí com a necessidade de uma segunda faculdade para você conseguir sobreviver, e o negócio não vai parar, a inflação não vai parar. Então, assim, para um jovem homem agora conseguir entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que entrar em áreas de serviço e atendimento, que são as áreas que necessitam de menos experiência, que necessitam de menos especialização, são mais fáceis assim para inexperientes cumprirem. E, obviamente, né, baixíssima recompensa, baixíssima peneira, né, baixíssima necessidade curricular, também baixíssimo risco e baixa recompensa, né? Uma regra que todo mundo entende, né? Que é basicamente o ambiente perfeito para os seres de luz. Exceto pela parte da baixa recompensa, né? Porque ser de luz odeia ser mal recompensado, gosta de ser supra-recompensado. Então, assim, nós sabemos como é que é o aparato feminino, né? Sempre conforto, não sair da zona de conforto, se priorizar, não ter muito estresse, enfim, trabalhar ali em ar-condicionado, prestação de serviço bobo, atendimento, etc. Então, elas fluem para essa área. Já é uma forma com as quais elas estão tirando os cargos dos jovens aprendizes, tá? Dos jovens que estão iniciando a sua vida de trabalho, que geralmente tendem a ganhar experiência aí. A galera que está aí no começo da vida profissional sabe muito bem como é que é a regra, né? Você precisa ter experiência para conseguir um trabalho, mas para conseguir um trabalho você tem que ter experiência. Então você fica naquela sinuca de bico mesmo, né? Você não sabe para onde correr. Então você tem um trabalho que assume você, que contrata você sem experiência, hoje em dia é achar diamante na merda. Só que aí você vai para esse serviço de atendimento aí
e outras prestações, você percebe que está domado, cara, está dominado de serzinho de luz. Isso por uma questão clássica, tá? Primeiro, quem contrata essa parada geralmente é um RH, né? Esse RH também está dominado de ser de luz, cara. Por quê? Porque geralmente o que se assume em RH é a área de humanas, né? Psicologia, talvez um direito, assim, que está minado também, a administração também está minado de serzinho de luz, lembrando que elas são maioria nas faculdades, tá? Não se esqueçam. Já são maioria nas faculdades no Brasil e também concentrados nas áreas de humanas já desde a década de 90, se não me engano, tá? Então, perceba, elas já têm maior concentração nas áreas de especialização, tá? Daí elas são selecionadas para esses RHs, porque quem seleciona a posição do RH geralmente é o cabeça da empresa, né? E a gente sabe, o cabeça da empresa geralmente é o boomer, que é um cara mais velho, que ele conseguiu gozar ali de um período que o Estado jogava dinheiro literalmente nas pessoas, quase que literalmente, né? Tinha bastante faculdade, era na época que a faculdade estava crescendo no mundo inteiro, ali da década de 60 até a década de 80, e ter um diploma de faculdade era você ser rei, cara. Não tinha essa inflação aí de diploma, né? Onde o Brasil imprime diploma até por EAD, cara, tendo o mesmo valor do presencial. É basicamente inflacionar mesmo, né? O plano é justamente fazer a faculdade valer merda. Daí tem essa questão também da deteriorização da faculdade pública, né? Como entra uma galera, não fazendo nenhuma discriminação aqui, mas como entra uma galera muito mal educada, tá? Porque vem de um sistema de educação quebrado, público, obviamente, do fundamental e do médio, que aqui no Brasil, né, as faculdades elas recebem 4 vezes até 5 vezes mais financiamento do que o ensino básico. Então, é óbvio que o universitário que vem de escola pública, ele vai entrar com a cabeça ferrada sem saber praticamente nada. Daí a gente sabe como é que é o antro de faculdade pública no Brasil, né? Eu não preciso nem falar aqui porque vocês sabem como é que é. É só femimimi, tem muito uso de droga, muita promiscuidade, enfim, é basicamente Sodoma e Gomorra, o 7º andar do inferno de Dante. Daí os boomers, como eles tiveram, né, esse privilégio de conseguir bastante recurso, especialização numa época que isso valia, né, e que o recurso era jogado no bolso deles, eles conseguiram construir e dominar bastantes propriedades, tá? Construíram empresas e tudo mais. É por isso que o capital, não só financeiro, mas empresarial, está na mão dos boomers nesse país. No país e no mundo, né? E boomer é extremamente mangina, cara. Porque eles nasceram ali depois da guerra, né? Tem aquele estudo geracional, onde os pais dos boomers, né, que queriam que seus filhos não passassem por os horrores que passaram na guerra, e viram ali que o Estado estava tendo um boom aqui no Ocidente, mais precisamente nas Américas, depois das guerras, porque não participaram das guerras, né? O que é que eles perceberam? Que agora eles teriam a oportunidade de dar aos seus filhos uma vida muito melhor do que eles já tiveram, né? E é o sonho de qualquer pai, cara. Qualquer pai, seja pai ou mãe, é de dar aos seus filhos, pai saudável, né? São pais saudáveis e o sonho deles é dar aos filhos uma oportunidade de vida melhor que eles tiveram. Isso é natural, isso é até biológico, né? Você quer que o seu filho seja uma versão melhorada de você mesmo, óbvio. Então, eles fizeram o máximo para mimar esses filhos. E os boomers, eles nasceram extremamente promíscuos, cara, extremamente hedonistas, porque já teve aquela liberação sexual, teve a contracultura e tudo mais. E boomer, meu Deus do céu, ele viveu numa época de lambança enorme, tá? É só você ver seu pai, seu tio, até seu avô, dependendo da sua idade, que é baby boomer, e meu Deus, ele é mangina, porque ele acha que aquela época ali perdura até os dias de hoje, tá? E o problema são os homens de hoje. Eles que construíram essa hipergamia, eles que construíram, de certa forma, o genocentrismo também, né? E positivaram toda essa hipergamia e toda esse mau costume feminino, e agora eles querem culpar os homens porque é aquela coisa que eu sempre explico no meu canal, né? Homem não tem condescendência com outro homem. É imperativo biológico você sempre achar que a culpa é de outro homem, não dos seres de luz. Então eles ficam achando que o problema é que os homens hoje estão sem garra, estão sem testosterona, estão emasculados e tudo mais, e realmente de certa forma estão, mas não por culpa deles, né? Porque o que os homens mais queriam era ter esse ambiente de lambança, o que inclusive perpetuaria o ciclo, né? Por isso que voltar no tempo é
só rebobinar a fita. A gente acabaria da mesma forma se a gente voltasse para um patriarcado ou um American Way of Life ali, era de ouro. Nós cometeríamos os mesmos erros, então aceleracionismo neles. Então assim, o Boomer viu uma época onde tinha muito mais disponibilidade sexual, onde haviam também seres de luz com, não melhores, tá? Porque os seres de luz têm o mesmo aparato de sempre, mas o ambiente era diferente, é por isso que os seres de luz eles tinham mais interesse, mais incentivo para ser boas donas de casa, para serem boas esposas, boas mães. Então o Boomer ainda está com a cabeça nessa época onde o ambiente era um pouco diferente, por isso os seres de luz, usando o seu pragmatismo, agiam de forma diferente e são completamente apaixonados. Os Boomers são apaixonados com essa ideia, sabe? É o que a gente percebe. São eles que têm esse negócio de não, hoje em dia a coisa tá ruim, mas existem exceções e você é só encontrar a garota certa e não sei o que, blá blá blá, e o que os homens eles precisam agir diferente porque a culpa disso tudo é dos homens e nós temos que reagir e consertar tudo. É Boomer que tem essa parada. Ou são Boomers ou são filhos de Boomers, tá? Aqueles que admiram tanto o papai que querem emular o comportamento do papai e não conseguem pensar por si só. Não se tornou uma criatura diferente, não tem a coragem de ter autenticidade e independência, e é mais fácil se espelhar no papai que já tem uma personalidade pronta do que criar a própria. Então é bem infantil esse tradicoquismo Boomer. E aí onde eu quero chegar com isso? O Boomer ele era extremamente apaixonado pelo feminino e por isso que ele fica contratando seres de luz para serem as suas funcionárias, principalmente no RH, tá? Porque o Boomer ele sabe muito bem, o poder do homem é o dinheiro e as provisões, proteções e emoções, enfim, recursos que ele pode dar, né, no geral, experiências. Tem muito Boomer até que tem alguma Red Pill, tá? Mas no geral ele vai no máximo até a Purple, porque ele é ainda muito manjina, não tem pra onde correr. Então assim, os Boomers, eles são obviamente os maiores consumidores, tá? Os maiores detentores de renda, e como eles são extremamente apaixonados pelo feminino, eles não só contratam mais seres de luz, como também preferem seres de luz para ser atendidos não é? O que eu quero dizer com isso? Que os seres de luz são o público preferido e mais confiável dos Boomers. O Boomer 1000 vezes prefere comprar na mão de um ser de luz do que na mão de um homem, cara. É só vocês verem, por exemplo, como o marketing é utilizado, né? Os panfletos, eles são dados por seres de luz, os outdoors, mesmo que produtos de consumo masculino, tem seres de luz ali, aquela coisa toda, né? São basicamente as moças lá do MMA, sabe, do UFC, as animadoras de palco dos mágicos e tudo mais, elas estão ali só para distrair, só para usar a lira de Orfeu ali, né, para te seduzir e tudo mais. Isso funciona com o Boomer extremamente bem. E de fato, cara, se você tem uma loja e contrata só seres de luz para vender os seus produtos, tu vai vender muito mais do que tendo uma linha de vendas só masculina. Isso é fato, cara. Isso não só dos Boomers, mas nos Boomers é mais forte, mas isso isso é comum de toda a espécie humana, tá? Nós tendemos a ver o feminino como mais inocente, por isso mais confiável. Como eu disse, o ser humano é ginocentrista por natureza, cara, é ginocêntrico por natureza, escolha uma flexão que quiser. Eu acho que os dois, de certa forma, tá certo, né? E o ser humano também é misândrico por natureza, ele não tem condescendência, não tem confiança com o homem, ele odeia o homem por natureza, não só os próprios homens, como os seres de luz também. Então, assim, esses empregos que geralmente são de vendas, atendimento e prestação de serviço, que são o início, né, da vida profissional de 80% dos jovens sem experiência atualmente, geralmente você trabalha nessas áreas aí, né, para conseguir sua experiência, para conseguir seguir na sua área. Esses empregos são todos dominados por seres de luz e não tem para onde o jovem correr. Assim, se o jovem ele conseguir um emprego desse, um jovem homem, né, ele tá ferrado porque ele vai estar rodeado de serzinho de luz que já tá intoxicado pra caramba com misandria, tá? E vai ser uma perseguição horrível, e mesmo que não haja perseguição, que seja um ambiente ali mais ou menos neutro, ainda é um inferno. Quem sabe, quem já trabalhou com ser de luz, sabe muito bem. Com certeza vocês vão ver vários relatos nos comentários, cara. É muita fofoca, é muita picuinha, é muito papo chimpa, tá ligado? É muito papo sobre frutaria, promiscuidade, muito cheat test, e você fica, nossa, isso aumenta seu estresse pra caramba, cara. Ser de luz é extremamente vingativo, tá? Tem a questão da inveja do Phallus erectus natural, tem também a questão
do ginocentrismo, né, e da misandria que já é incutida na cabeça desses serzinhos aí desde a infância e tudo mais. Então, assim, ver um homem, principalmente um homem que meramente se respeita, tá na hora de atacar. É um homem que não é LGTV, um homem que não é lambisalto, tá na hora de atacar, tá na hora de ferrar e, putz, é horrível, é horrível. Um ambiente de ser de luz na hora do trabalho é ridiculamente insuportável para o homem.